Boa noite, a graça e a paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e vive eternamente. Hoje é um dia muito especial. Aliás, todos os dias são especiais, porque a palavra de Deus nos diz, no Salmo 118, versículo 24, que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. E hoje é o dia que celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quero compartilhar com a igreja, com todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem, duas passagens bíblicas que tratam especificamente desse tema. A primeira está em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 1, que nos diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 20, nos diz a palavra do Senhor também. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém. Apresentemos as nossas vidas ao Senhor. Peçamos ao Espírito Santo para que possa nos instruir nesta palavra. Se porventura houver alguma dúvida, houver alguma vacilação a respeito do tema, a respeito do evento, do fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa dissipar do nosso coração, possa destruir da nossa mente toda a fortaleza. É assim que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essas duas passagens, elas nos relatam especificamente a que está em Mateus 28. Essas passagens também elas estão nos demais evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Trata da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus Cristo é um dos mais relevantes e extraordinários acontecimentos ocorridos em toda a história. Por quê? Que é um acontecimento extraordinário, relevantíssimo. Porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo representa a consumação da salvação prometida por Deus desde o Éden. Precisamos entender que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ali no capítulo 2, por volta do versículo 10, 12, o nosso Senhor Deus deu uma ordem a Adão, para que de todas as árvores do jardim do Éden, o fruto das árvores ele poderia comer. Tão somente ele não poderia
comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que assim o ocorresse, ele certamente morreria, ele certamente se afastaria de Deus, ele certamente pecaria. E nós vemos mais adiante que, no capítulo 3, que esta ordem do nosso Deus e Pai, ela foi desobedecida por Adão e Eva. E o Senhor já naquele contexto, naquele tempo, naquele momento, nas circunstâncias em que o homem pecou, o nosso Deus e Pai, ele estabeleceu um plano para a salvação do homem. Estabeleceu um plano para que houvesse o restabelecimento do relacionamento do homem com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Ele elaborou um plano para que houvesse a reconciliação do homem com Ele. Então nós dizemos que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela é um acontecimento, talvez um dos maiores acontecimentos da história, porque ela vem consumar exatamente esse plano salvífico elaborado, planejado por Deus lá no Éden. E para nossa compreensão, nós trazemos, ou nós dizemos à Igreja do nosso Senhor, que o plano de salvação do homem estabelecido por Deus, ele está firmado, está fincado, está ancorado em 3 fundamentos doutrinários. O primeiro deles, nós vemos que está ali no profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que nos fala a respeito do nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Também está registrado em Lucas, no capítulo 1, do versículo 27 e versículo 35. Esse é o primeiro fundamento doutrinário do plano salvífico estabelecido por Deus para resgatar o homem. O nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O segundo fundamento é a morte na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo por nossos pecados. E o terceiro fundamento doutrinário é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa justificação, como nos diz o apóstolo Paulo ali em Romanos 4, 25. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é uma promessa de Deus que nos foi entregue por intermédio dos profetas. E o próprio Jesus Cristo de Nazaré, por diversas vezes, não poucas, ele mesmo predisse a sua morte e a sua ressurreição. Se nós passarmos no Evangelho de Mateus, nós vamos verificar que Jesus Cristo dizia, a palavra diz, os subtítulos dessas passagens dizem, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Se ele nos fala ali em Mateus 16, Mateus 17, Mateus 20. Então, meus queridos e amados irmãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré é um acontecimento, é um fato histórico, talvez, como disse, mais importante, porque ele vem exatamente esse fato, esse acontecimento, ele estabelece ou ele consolida, ele consuma
a nossa salvação. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, das 7 últimas frases do nosso Senhor Jesus Cristo, a última foi: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E hoje nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo, celebramos a Páscoa porque a história da Páscoa, ela não se encerra, ela não termina com o sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, ela não foi e não é um tempo para que houvesse choro, lamentação, tristeza. A Páscoa não se encerrou com a atitude de José de Arimateia, que a palavra diz que era um discípulo de Jesus, ainda que fosse em oculto, que quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele chegou até Pilatos. Isso está em João, no Evangelho de João, no capítulo 19. José de Arimateia chegou até Pilatos e rogou a ele que o entregasse o corpo do nosso Senhor Jesus para que fosse sepultado, para que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo as Escrituras, não visse a corrupção, não fosse comido pelos abutres ou não fosse jogado no monturo onde existia o fogo. Para os judeus era o inferno. Ali jogava-se os corpos dos homicidas, dos criminosos que tinham sido executados. Então eu quero dizer à igreja que hoje nós celebramos a Páscoa como uma festa, porque o encerramento, a conclusão da Páscoa, ela não se circunscreveu exatamente no cortejo fúnebre produzido ou feito por José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, aquele doutor da lei que esteve com Jesus Cristo na calada da noite para saber a respeito da regeneração, está lá em João, no capítulo 3. Pois nós anunciamos o Jesus Cristo de Nazaré, que está vivo. Por isso a celebração. Nós não anunciamos um Cristo que esteve vivo e está morto, não. Nós celebramos sim, nós anunciamos, nós proclamamos, nós pregamos o Cristo que esteve morto e vive eternamente, como está em Apocalipse 1:18, nos diz que aquele que esteve morto e vive eternamente. A morte foi vencida por Jesus Cristo. Ele arrancou o aguilhão da morte. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo se traduz na demonstração do poder supremo do nosso Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato comprovado. Ainda que desde quando Jesus Cristo ressuscitou, os judeus tentaram, os doutores da lei, os romanos, tentaram esconder esta verdade, tanto é que corromperam os guardas para que dissessem que Jesus Cristo não tinha sido ressuscitado, mas que o seu corpo tinha sido
furtado, subtraído por os seus discípulos para dizer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Na verdade, há muitas provas na Bíblia a respeito de fatos que comprovam que Jesus Cristo efetivamente ressuscitou. Os evangelhos nos relatam que quem primeiro se aproximou do sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo foi Maria Madalena e a outra Maria. E que quando chegaram nas primeiras horas do dia de domingo, o primeiro dia da semana, assim fala a palavra de Deus, primeiro dia da semana, quando chegaram no sepulcro para levar os ungüentos para ser derramados sobre o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo, elas se depararam com a grande pedra, uma pedra enorme que vedava, que tampava o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo, removida. E ali elas têm um encontro com o anjo do nosso Senhor Jesus Cristo, na referência que o anjo diz a Maria, a Madalena e a outra Maria, que elas estavam buscando um morto, mas ele estava vivo. A palavra diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava, onde o corpo do nosso Senhor estava guardado. Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, como nos diz ali em Atos 1:3, no discurso de Pedro. Jesus foi visto por muitas pessoas depois de ressuscitado. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também foi testificada por anjos, como nos diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 5 a 7, capítulo 24, nos versículos 5 a 7 e no 23. O apóstolo Paulo, ele nos diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã, ou seria vã, a nossa pregação seria vã, inútil, a nossa esperança vazia, que somos falsas testemunhas, e os nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero ler essa passagem com a igreja, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, no os versículos 14 e 15, que nos diz o apóstolo Paulo: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Apóstolo Paulo diz: Jesus Cristo, ele afirma a nós, a palavra de Deus nos diz que, de fato, Jesus Cristo venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, como afirma a sua palavra, e nós cremos nesta verdade. Nós cremos nesta palavra. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele está assentado à direita do Pai.
Ele é o nosso intercessor eterno, o único mediador entre nós, homens e Deus. Ele é o nosso advogado fiel. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela propiciou a nossa justificação diante de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 4:25. É a prova de sua morte expiatória, substitutiva. Ele não tinha pecado, é o que nos diz Hebreus, o livro de Hebreus 4:15, a carta aos Hebreus 4:15. Mas ao morrer na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, é o que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 53, dos versículos 4 em diante, especificamente versículo 5. Mas ao morrer na cruz, levou sobre si os nossos pecados e cravou na cruz a nossa condenação. Sem a cruz não há redenção de pecados. E sem a ressurreição ficaríamos com o Salvador morto, cuja capacidade de salvar é inquestionável. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é o selo de aprovação de Deus sobre o sacrifício feito na cruz do Calvário. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nossos pecados. Jesus Cristo se fez justiça por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós não tínhamos como pagar esta dívida, e ela foi paga. Jesus Cristo, ele não nos representou na cruz, ele nos substituiu na cruz, e ele desceu à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia. E repito, é exatamente o carimbo de aprovação de Deus pelo sacrifício vicário feito na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Pedro nos diz que Jesus, ao ressuscitar, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Esperança celestial e não terrena, esperança no porvir, esperança na vida eterna, esperança na ressurreição dos mortos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, é o que nos diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança, ela está circunscrita, ela se refere tão somente a esta vida terrena, nós somos um dos mais miseráveis de todos os homens. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam na sua presença. A nossa esperança, ela não pode se restabelecer, ela não pode estar fixa tão somente no tempo presente, no hoje, naquilo que comeremos, que beberemos, que vestiremos hoje. A nossa esperança tem que estar na vida eterna, porque
se a nossa esperança está tão somente na vida terrena, nas coisas materiais, nós teríamos apenas o exemplo de alguém sincero, de alguém temente a Deus, de alguém que se desviava do mal, como os foram Noé, como foi Daniel, como foi Jó. Esses homens, eles foram pessoas justas, retas, tementes a Deus, se desviavam do mal. Mas nenhum deles nos diz, o profeta, o livro de Ezequiel nos fala a respeito disso, que nenhum deles, nem Noé, nem Daniel, nem Jó, não puderam salvar a nenhum dos seus familiares, a nenhum dos seus. Se Jesus Cristo, se a nossa esperança estiver tão somente nas coisas terrenas, como o apóstolo Paulo nos fala, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós, consequentemente, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado para nos dar a vida eterna, nós permaneceríamos em nossos pecados e perdidos, receberíamos apenas vantagens materiais. E é evidente que quem crê em Jesus tem a promessa de receber essas bênçãos. É o que o Evangelho de Lucas nos diz. O Evangelho de Lucas nos diz que não há quem tenha deixado pai, mãe, mulher, irmãos, bens, trabalho, tudo, para seguir Jesus Cristo de Nazaré e o servir, que não receberá no tempo presente. Mas ele fala no porvir, na vida eterna. Portanto, nós devemos crer em Jesus Cristo, na perspectiva de que receberemos a promessa, as bênçãos de vida eterna. Porque as bênçãos materiais, elas são passageiras, temporais, são efêmeras. Nós devemos almejar mais, muito mais, infinitamente mais, que coisas, que bens. A palavra do nosso Senhor nos diz ali em Mateus 6,33, que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas, porque os bens, o que comer, as nossas necessidades elementares, básicas, elas serão atendidas por nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Por isso, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quero te dizer, já concluindo, que o nosso Redentor vive. Que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele ressuscitou. Com a sua ressurreição, Ele consuma a nossa salvação. A sua ressurreição representa a justificação. Deus aceitou o sacrifício feito por Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário por mim e por você. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela nos dá a garantia da segunda vinda dele para vir buscar a sua igreja. Ele disse que ia, mas que voltaria para buscar os seus.
A palavra diz que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará para buscar a sua igreja, o arrebatamento. Ele voltará para nos buscar. Por isso, nesta noite, eu quero te convidar mais uma vez, onde você estiver, da maneira que você está. Se você ainda não tomou esta decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aquele que veio à terra como homem, 100% homem, 100% Deus, passou por todo o processo de humilhação até chegar ao ponto mais baixo da humilhação, que foi a sua morte na cruz do Calvário. Aquele que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e 40 dias depois ele foi assunto aos céus, e que hoje estará sentado à direita do Pai, mas que voltará para julgar os vivos e os mortos, para buscar aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Por isso eu quero te convidar que você tome esta decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e único e suficiente Salvador. Nós não sabemos o dia que Jesus Cristo voltará, por isso nós não devemos esperar o amanhã, porque talvez não existirá o amanhã para mim, para você. Talvez o amanhã seja hoje. Por isso eu quero te dizer, abra o seu coração. O apóstolo Paulo nos fala ali em Romanos 10:9, que se com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e crermos no nosso coração que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. E ser salvo é a vida eterna, é viver eternamente. Jesus Cristo de Nazaré foi um presente, ou é um presente, é uma dádiva que nos foi dada por Deus. A sua palavra nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meu irmão, minha querida irmã, você que me ouve, você que me assiste, eu quero te fazer esse convite. Abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que vigiemos em todo o tempo em oração, para que não venhamos perder a conexão com o nosso Deus e com o nosso Pai. Amém. Amém e amém. Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês a nossa agenda semanal, os nossos cultos, sábado, domingo, terça-feira. E não se esqueçam, né, de se inscrever nos canais do Instagram e do YouTube. Que Deus abençoe vocês. Boa noite.